A gente começa trazendo que hoje acontece o último trabalho antes da partida contra o Dinossauro Paraibano no domingo, às 4h30 da tarde, pela 6ª rodada da Série D. Por sinal, o Santa é o líder do grupo A3, tem ali 13 pontos conquistados, 5 partidas já realizadas, 4 vitórias e 1 empate. O Santa marcou até o momento 9 gols. E aí, para esse jogo, o técnico Marcelo Cabo deve apenas fazer uma reposição, uma vez que o Israel, a gente já vem trazendo aqui ao longo da semana, mas claro que a nossa audiência ela é rotativa, então por essa razão a gente lembra para esse torcedor que o Israel está suspenso, tomou o 3º cartão amarelo na partida contra o Central e não joga diante do Dinossauro Paraibano no domingo. Então, o técnico Marcelo Cabo hoje encerra essas atividades em solo pernambucano, tá? Porque viaja hoje à tarde e amanhã vai fazer um trabalho já em Souza. Então, as atividades de fato só vão se encerrar no sábado, antes desse confronto contra a equipe do Souza. Que, por sinal, para esse jogo, não tem nenhum desfalque da onzena titular, mas tem desfalque de jogadores que ficam ali no banco de reservas. É que o Jackson foi expulso no jogo passado e também o Diego Viana. Esse também foi expulso e desfalca a equipe do técnico Francisco Diá. Esses dois atletas entraram no segundo tempo da partida contra o Horizonte na derrota pelo placar de 2-1. Mas, na onzena titular, o técnico Francisco Diá não tem desfalque para esse confronto. Então o Santa deve duelar com o mesmo time que perdeu para o Horizonte pelo placar de 2-1 na última rodada. E um detalhe importante, tá? Esse confronto entre paraibanos e pernambucanos, ou seja, entre Santa e Souza, é bem equilibrado. Será a 3ª vez na história que essas duas equipes vão se enfrentar na Série D. A primeira vez que aconteceu foi em 2023. O primeiro jogo aconteceu no Arruda e o Santa venceu pelo placar de 1-0. Naquela ocasião, o Emerson Galego foi que marcou a favor do Santa. Ali era pela 5ª rodada da Série D. Depois, essas duas equipes voltaram a se encontrar novamente na Série D daquele ano. E aí, a partida aconteceu em Souza. E o Santa foi derrotado pelo placar de 2-1. Marcaram para a equipe do Dino Paraibano o Arthur Santos e Luiz Henrique. Já para o Santa, Lucas Silva descontou, mas não evitou ali a derrota do tricolor pernambucano naquela ocasião, pela 10ª rodada do Grupo 3 da Série D naquela ocasião, ou seja, em 2023. Naquele jogo, o Michael, o goleiro, foi expulso no segundo tempo. Essa foi a partida da volta contra o Souza e o Santa acabou sendo derrotado. Desta maneira, será a 3ª vez, como dito agora há pouco, que essas duas equipes vão se enfrentar e o Santa nunca venceu o Souza jogando no sertão paraibano. É verdade que neste atual momento o Santa está melhor, está ali na primeira posição do grupo A3, tem 13 pontos conquistados, enquanto o Souza está na 6ª posição, tem 4 pontos conquistados e vive um momento complicadíssimo. Em 5 partidas já realizadas, tem apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Então, a equipe do Souza vive um momento bem difícil na Série D e o Santa precisa tirar proveito desse momento complicado da equipe paraibana. Outro detalhe importante é que o Santa, chega para esse confronto sabendo que vencendo e tendo um tropeço do Asa, o Santa pode ficar na liderança isolada geral da Série D. O Asa está à frente do Santa por conta de 1 gol. O Asa já marcou 10 gols na competição e o Santa marcou apenas 9 gols. Então, caso o Santa vença o time do Souza no domingo e o Asa, que está ali no grupo 4 da Série D, acabe sendo derrotado no seu confronto. Por sinal, o Asa tem pela frente a equipe do Lagarto fora de casa. Se caso o Lagarto segurar o Asa e o Santa vencer seu Souza, o tricolor pernambucano vai ficar ali isolado na liderança geral da competição. Mas claro que a gente precisa aguardar como será a evolução do Santa nesse duelo.
Só lembrando para o torcedor, a provável escalação do tricolor pernambucano para esse confronto deve ter Felipe Alves no gol, a lateral direita com Totti, a dupla de zaga tendo ali Matheus Vinícius e o Eurico Lima, e na lateral esquerda tendo o Rodrigues. O meio-campo com Balotelli, Gabriel Galhardo e William Júnior, e no ataque tendo ali o Giovani, Thiago Galhardo e o Thiaguinho. Essa deve ser a provável escalação do Santa, repetindo aí com apenas uma mudança, né? Repete a equipe base, mas tem uma mudança na lateral direita, uma vez que o Israel está suspenso. Já a provável escalação do técnico Francisco Diá deve ter Bruno Fuso, Irã, Wesley Moura, Marcelo Duarte e Fernando Ceará. No meio-campo, Patrick Dias, Felipe Jacaré e Ciro Henrique. E no ataque, Ian Augusto, Diego Ceará e Luiz Henrique. Então essa deve ser a provável escalação do técnico Francisco Diá para esse duelo entre Souza e Santa no domingo, às 4h30 da tarde. Claro que você vai acompanhar tudo aqui na Melhor do Futebol. Quem apita a partida é o sergipano Marcel Felipe Santos de Martins, auxiliado por Vladimir Cunha Mendes e Rafael Guedes de Lima. E o quarto árbitro é o William Cássio de Oliveira, todos paraibanos, do auxiliar ao quarto árbitro. Olha, o Santa vai jogar no interior da Paraíba para defender a liderança do campeonato diante da equipe do Souza. E se a gente pegar o time do Santa atual, titular, e fizermos o comparativo com o time que acabou o Campeonato Pernambucano, eliminado ali naquela situação nas semifinais para o Sport, o Santa teve várias alterações. A começar, é claro, pelo técnico, mas foram vários jogadores que perderam a titularidade e que outros vieram para ocupar essa posição. Já começa pelo gol. Felipe Alves, uma mudança super significativa, não desmerecendo o trabalho do Rô Kennedy, que fez um bom campeonato pernambucano. Mas a presença de um goleiro experiente, com o lastro que tem o Felipe Alves, goleiro titular de Fortaleza, de outras grandes equipes, rodado em competições internacionais, jogando Copa Sul-Americana, indo longe em Copa Sul-Americana, a tranquilidade que ele passa para o restante do time, jogar com os pés e participar do jogo também com a bola no chão, como ele participa, são alguns atributos que fazem do Felipe um dos líderes do grupo lá atrás, orientando o time e realmente deixando muito tranquilo o time da zaga para frente. Olha, deixa aqui comigo que aqui atrás eu vou me garantir. Então, além da boa qualidade debaixo da trave, é a questão da experiência e da liderança também. O Israel é aquele tipo do atleta que soube aproveitar o momento. Totti se contunde, ele é colocado naquela posição, dá muito conta do recado, ele tem a característica, o perfil que a Série D pede, muita força, fisicamente um jogador muito forte, e que tem o seu chute perigoso também, mas nem está explorando tanto assim, porque o setor do campo que ele atua agora nem dá essa liberdade toda para o Israel. Jogar do lado do campo não permite tanto que ele explore esse chute forte, potente que ele tem. A entrada do Eurico na defesa foi um encaixe muito bom com o Matheus Vinícius. O Eurico é um jogador mais experiente, o Matheus é um jogador muito jovem. Não faltava experiência para o William Alves, não. Obviamente que ele também é um jogador muito rodado. Mas as características do Eurico com a do Matheus Vinícius, elas casam. Primeiro, o Matheus é um zagueiro mais leve, mais rápido. Ele sai para fazer o primeiro combate. O Eurico obedece e fica para fazer a sobra, como a gente chama. Até porque o Matheus é muito mais rápido, por conta de até lateral esquerdo ele já ter atuado. Jogador jovem ainda, até do lateral ele já foi lá e já jogou. Eurico é um zagueiro que fica mais. Então, esse encaixe ficou muito interessante para os dois zagueiros. Quando a gente vai para o meio de campo, Gabriel Galhardo jogando muito bem. Gabriel Galhardo fazendo uma primeira cabeça de área super interessante. Faz uma variação, inclusive, também com o Balotelli. É bom a gente ressaltar isso. Ora, um tem um pouco mais de liberdade, ora o outro vai um pouco à frente. E há esse respeito na hora do avanço. Quando um vai, o outro fica. Quer dizer, eles conseguem fazer uma alteração tática disciplinada. Tanto é que Gabriel Galhardo já apareceu lá na frente até para marcar gol. Isso não é tão comum assim em se tratando de volante, a não ser quando é em cobrança de bola parada. Mas da maneira como aconteceu não é tão comum, o que mostra que o Santa tem essa questão disciplinar tática muito bem aplicada pelo técnico Marcelo Cabo. O setor de criação, indo um pouquinho mais para frente,
aí tem uma mudança muito significativa. O William Júnior vem do futebol do Distrito Federal, se encaixa como uma luva no meio-campo do Santa, dá outra criatividade, um jogador mais cerebral, mas que também, quando é exigido a abrir um pouco no lado do campo, ele também sabe ser um jogador de maior velocidade, dá aquele drible lindo, né, no jogo anterior, aquele elástico, uma jogada muito bacana, de bela plástica que ele consegue fazer, mas muito mais importante do que um drible isolado é o papel tático que o William passa para o time, de ser aquele cara de chamar, dar a bola no pé dele para ele ser o cara da organização. E isso estava faltando realmente no time do Santa. Porque o João Pedro é muito mais velocista do que propriamente o cara de fazer isso. Parar, pensar o jogo, né, como se chama no linguajar do futebol, pifar os jogadores que atuam nas extremas, não é um papel para o João Pedro. Mas é um papel que o William Júnior desempenha com maestria e foi muito interessante para o meio campo do Santa. Adicionou muito, né, muito potencial para o time titular. A linha de ataque, o Thiago Galhardo não estava sendo ainda titular. Está lá, um jogador que incomoda, um jogador que tem nome, um jogador que sim ativa a preocupação de todas as defesas adversárias que já jogaram com o Santa e todas que vão jogar com o Santa. Todas, sem exceção, elas irão se preparar para tentar parar o Thiago Galhardo por conta da qualidade que ele tem diferente. Se não está ainda naquele ponto que a gente já viu o Galhardo, talvez ele nem chegue mais naquele alto nível, mas para uma quarta divisão, melhorando a condição física como ele já melhorou. América de Natal foi um jogo onde ele marcou os 2 gols à vitória, então é um cara que é muito acima da média técnica, mas muito acima mesmo da média técnica de um campeonato de quarta divisão. Giovani está entre as 2 melhores contratações que o Santa Cruz fez no ano inteiro. Um jogador completamente diferente. Um atleta de muita velocidade pelo lado do campo, que consegue aliar essa velocidade à habilidade também. Vários jogadores de extrema, e principalmente, meus amigos, porque a gente está falando de quarta divisão, muito jogador do lado de campo é só rapidez. Mas habilidade é muito difícil. Quando a gente alia essa questão de velocidade e habilidade, você já começa a pensar de Série B para frente. E olha, com a bola que o Giovani apresentou até aqui, não é nenhum exagero a gente falar que ele teria condição de jogar uma Série B de Campeonato Brasileiro. Mas não é exagero mesmo, é o primo da Marta, né, que ficou sendo muito conhecido assim quando aqui chegou, mas que agora se firma com o nome dele. Titularíssimo na posição, ocupando muito bem aquela faixa esquerda do ataque do Santa. A hora ou outra faz uma variação também na linha de ataque com o Thiaguinho, que também cresceu. Interessante, né? Um lado do campo bem ocupado pelo Giovani fez com que o outro atleta também se sentisse bem no ataque. Estava precisando voltar a render um pouco e está acontecendo isso com o Thiaguinho. O resultado é que a linha de ataque do Santa fica bem definida. Thiaguinho, Thiago Galhardo e o Giovani. E o ataque do Santa, todos os jogos vem funcionando, à exceção daquele empate contra o Santa Cruz, lá do Rio Grande do Norte. Mas em todos os outros 4 jogos, o ataque do Santa funcionou, fez gol. Né? Às vezes tem campanha de algumas equipes, né, onde os times até ganham, empatam, mas é volante que está fazendo gol, é zagueiro que está subido em bola parada para definir os jogos. O ataque do Santa, a linha de ataque do Santa está fazendo gol. Né? E aí eu coloco até o William Júnior também, porque ele é o meia ofensivo que o Santa Cruz tem. Então esses caras estão fazendo os gols que estão levando o Santa a esses 13 pontos de 15 possíveis até agora no campeonato. E claro que esse encaixe maior, ele vem através do técnico Marcelo Calpo, que começou a mudar pouco a pouco, né? Depois daqueles amistosos com um nível muito ruim que o Santa Cruz realizou, ele chega, começa a modificar o time, começa a modificar as peças e começa a fazer crescer esse time do Santa. Faz uma primeira partida de campeonato onde ganhou muito mais na raça do que propriamente na organização contra o 13. Dito isso, inclusive, pelo próprio auxiliar dele, o Gabriel Cabo, que eu consegui entrevistar, né? Tive a oportunidade de fazer uma entrevista nessa semana, e o Gabriel Cabo foi muito transparente comigo. Aquele jogo não fomos bem, foi nossa pior partida, mas a gente conseguiu encontrar o caminho da vitória.
A partir do segundo jogo, a gente já começou a ver. Aí já foi uma semana a mais de trabalho. A gente começou a ver já realmente o dedo do técnico nas mudanças de plano tático do Marcelo Cabo. 4-0 em cima do Horizonte. Depois, o único deslize num trabalho até agora que eu consegui enxergar, que foi aquela montagem do time para jogar com o Santa do Rio Grande do Norte. Eu não concordei com aquela variação tática feita naquele momento. Depois, ele consegue partir para a terceira vitória do Santa Cruz no campeonato, muito significativa. Aí pega a segunda maior camisa do grupo, que é o América de Natal. E aí faz um jogo de um primeiro tempo muito bom, de um nível alto que o Santa Cruz aplicou naquela partida no Arruda. Tem uma queda, sim, no segundo tempo, mas mostra de que um pico de potencial já nesse momento da primeira fase do campeonato, o Santa pode atingir com aquele futebol do primeiro tempo contra o América. Se conseguiu desempenhar o primeiro tempo ali, é possível chegar ali ou até ir um pouco além do nível que conseguiu jogar diante do time potiguar. Depois vai para um outro gramado ruim, mas mantém o esquema tático e consegue bater o Central. É difícil de a gente ver um jogo bonito naquele gramado de Caruaru, mas até chegou em alguns momentos a superar a expectativa de todo mundo. Tanto o Santa quanto o Central também. O time do Central se organizou bastante desde que caiu de divisão no Campeonato Pernambucano. Mas a gente vê então que é um crescimento a olhos vistos, mesmo com o Santa liderando o Campeonato Pernambucano naquela primeira fase, mas não era um time que enchia os olhos, não era um time que apresentou, por exemplo, o que o Santa fez no primeiro tempo com o América, o que o Santa fez no 4-0 em cima do Horizonte, mesmo sendo líder do campeonato. Não passava a segurança de qualidade que passa agora com o comando do Marcelo Cabo. Naquela primeira fase do campeonato, é bom a gente lembrar que, por exemplo, o Sport rodou muito o time. Náutico e Retrô precisaram também fazer alguns jogos de poupar atletas, porque estavam envolvidos em outras competições. O Santa Cruz não. O Santa já foi eliminado de cara na pré-Copa do Nordeste. Então estava com o time titular a primeira fase inteira. Não podemos esquecer isso, que aquela liderança, não estou querendo desmerecer, mas teve também esses pontos que a gente precisa ressaltar. É uma qualidade diferente, é um Santa Cruz muito mais seguro, um Santa Cruz muito mais sólido, que passa muito mais segurança para o torcedor do que vai conseguir no futuro desse campeonato brasileiro da Série D. Thaís, expectativa positiva para você, esse jogo do Santa com o Souza lá no Marizão, porque se vencer, aumenta ainda mais a distância para o América de Natal, que é o segundo colocado na classificação, e aí vem para jogar em casa com o Ferroviário, fechando os jogos de ida dessa primeira fase da Série D, Thaís. Um jogo que tende a não ser fácil, Mário. O jogo tende a ser complicado, cheio de armadilhas. E o Santa Cruz vai precisar realmente se estabelecer muito parecido com o que aconteceu diante do Central, né? O campo do Souza não é dos melhores, então precisa buscar, dentro de campo, ter outra formação, não digo nem formação tática, mas de fato, entre os jogadores, de puxar aquele jogo mais aéreo, aquele jogo mais tático, de fato, mais físico, puxando ir sempre para a linha de fundo e tentando um lançamento muito parecido com o que foi diante do Central. Não é um jogo fácil, porém o Santa Cruz tem uma equipe estabelecida e, como o Marcelo Cabo já falou, uma equipe base muito bem firmada e com características sólidas. Então é um jogo que tende a ter as dificuldades, porém eu não me surpreenderia do Santa Cruz conseguir arrancar 3 pontos no Marizão. Vamos ouvir o Edivaldo Tacão, que é fisiologista do Santa, e ele fala sobre as metas individuais de cada atleta. Você tem as metas individuais, os atletas têm a evolução, mas a gente sabe que tem a meta coletiva. Para isso a gente tem que ter esse controle. Aí esse controle, o dia a dia, que faz com que a gente desenhe o trabalho específico para que ele tenha essa evolução individual e coletiva. Tu falou que o aumento de massa magra pode ajudar na prevenção de lesões, mas de que forma isso acontece? Até porque quando você tem um aumento de massa magra, você deixa a sua musculatura mais preparada para aguentar e suportar o desafio que são o jogo. O jogo de futebol tem muito arranque, muito tranco, e para isso, quando você não tem uma massa muscular muito desenvolvida, você realmente interfere. Por isso que é importante que o atleta tenha uma massa muscular desenvolvida agora, desenvolvida dentro de um padrão individual dele.